Então, Lucas 18, o verso 8 diz o seguinte: o Senhor Jesus: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O que o Senhor está procurando na terra é fé. Amém? Diga comigo: Deus procura fé. Ok, nós vamos, com mais convicção, nós vamos repetir hoje o desejo de Deus, a vontade de Deus. O que Deus está buscando quando Ele olha para a terra? Diga comigo: Deus procura fé. Mais uma vez só, bem forte: Deus procura fé. Agora, eu queria pedir que a igreja se preparasse nesse momento, antes de sentar, para nós fazermos essas declarações do mundo espiritual. Nós vamos fazer uma proclamação antes de sentar. Quero que você diga comigo essas palavras: uma nova dimensão espiritual. Pode falar com convicção mesmo, irmãos. Está começando hoje nesta igreja. E eu me preparo para entrar nela. É uma nova dimensão de fé. Eu renuncio à incredulidade, toda ofensa e toda mágoa. Eu dedico meu coração para a fé, para a pureza e para a alegria. Servirei a Deus com um coração limpo e com um espírito voluntário. Eu declaro que eu tenho ouvidos para ouvir o Espírito Santo. Ouvirei com os ouvidos abertos e serei transformado. Nunca mais serei o mesmo. Pode glorificar a Deus um minutinho só, antes da gente sentar, dando graças ao Senhor, um minutinho só, dando graças ao Senhor pelo que Ele está fazendo nessa manhã, a partir da nossa declaração, que Ele está estabelecendo isso agora na sua presença. Eu quero dar graças ao Senhor por isso. Quero dar graças ao Senhor por isso nesta manhã. Aleluia. Antes de sentar, nós vamos fazer mais uma pequena declaração. São 2 frases, 3 frases. Quero que você faça comigo essa declaração. Em minha boca está o poder da vida e da morte. Falarei palavras de vida e não de morte. De saúde e não de enfermidade. De riqueza e não de pobreza. De bênção e não de maldição. Porque na minha boca existe um milagre. Amém? Vocês já pregaram bastante, pode sentar diante do Senhor. Eu quero compartilhar com você essa palavra. O que o Senhor busca na terra. Veja isso, meus irmãos. Deus não busca sacrifício, Ele busca fé. Mas é interessante que os homens às vezes preferem sacrificar ao Senhor do que obedecer. 1 Samuel, o capítulo 15, verso 22, que eu vou ler para você agora. O profeta Samuel disse a Saul: Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, ou como que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor que a gordura dos carneiros. Saul estava pronto para sacrificar, mas não estava pronto para obedecer, porque lhe faltava fé. Você só obedece quando tem fé. Deus não procura sacrifícios. Deixa eu dizer para você que Deus também não busca, por exemplo, dízimo. Às vezes as pessoas estão muito preocupadas que o que Deus busca é o dízimo. Não, Deus busca a fé, porque é através dela que a pessoa entrega os dízimos. Deus também não busca choro quando alguém chega diante dele para orar. Não é o choro que faz Deus te atender. Não são as lágrimas que Deus está buscando. Se você vier chorando, eu te atendo. Não, não é. Hoje eu quero desmistificar o que Deus busca. Deus também não está buscando sofrimento. Onde tiver sofrimento eu vou atender. Não, às vezes as pessoas sofrem desesperadamente, mas porque não existe fé, Deus não se move. Porque Deus não se move pelo sofrimento. Deus também não se move por necessidade. Por exemplo, pode haver uma grande necessidade.
Um crente pode estar com a necessidade incrível, terrível, mas se não há fé, Deus não é movido em direção à necessidade. Necessidade não move o Senhor, sofrimento não move o Senhor, choro não move o Senhor. Alguém pode pensar que serviço move o Senhor. Eu vou trabalhar para Deus, eu vou fazer a sua obra, eu vou trabalhar muito, eu vou me dedicar e vou chamar a atenção de Deus através do serviço. Não. Está busy como Marta. E o Senhor diz: Marta, você está envolvida em tantas coisas. Marta não tinha fé para sentar e ouvir. Ele não busca serviço. Deus também não pede que nós façamos promessas para Ele. Se você fizer uma promessa e cumprir, eu vou te ouvir. Não, Deus não está esperando promessas dos homens. Deus está esperando uma coisa, o que está no versículo que eu li. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Alguém diz comigo: Deus procura a fé. Como eu disse, como nós dissemos, hoje está começando uma nova dimensão. Na verdade, começou domingo passado. Começou domingo passado com aquela mensagem de despertamento sobre a nova década. Porque quando você está escrevendo sonhos e vendo o futuro, você está exercitando a fé. E o Senhor falou comigo: prega sobre a fé. A razão é porque a fé é a única moeda de transação nas transações espirituais com Deus. A moeda não é sofrimento, a moeda não é lágrima, a moeda não é choro, a moeda é fé. Tudo que está disponível de Deus para nós, você recebe através da fé. Então é muito importante a gente entender o que é fé, é muito importante a gente desenvolver a nossa fé, é muito importante a gente limpar o coração e vencer toda a raiz de incredulidade para que a nossa fé seja grande e se fortaleça. Eu vou resumir o que é fé antes de continuar pregando. Fé é falar o que Deus pensa. Veja só, fé é falar. Fé não é só crer. Tem muita gente que pensa muita coisa boa, mas não fala. Fé é falar, porque a palavra diz que o justo viverá pela fé, que nós andamos pela fé. Andar é dar um passo, andar é dar passos, viver pela fé é dar passos. E como é que você vive a fé? Como é que você pratica a fé? Falando. A fé ela é expressa pela boca, ela é expressa pelas palavras. Por isso é tão importante nós corrigirmos o que pensamos, isso é, o que falamos, porque fé é falar o que Deus pensa, tá bom? E eu quero dar um versículo que eu vou repetir até ele entrar no nosso coração. Romanos 4,17. Quero que você decore esse versículo como eu já tenho decorado. Romanos 4,17 é muito importante porque ele já nos leva para a prática da fé. O que é fé? Fé é fazer isso aqui, ó. Foi exatamente isso aqui que Deus fez, exatamente isso aqui que nós devemos fazer. Que na verdade é a última frase desse versículo. Porque o versículo inteiro diz assim: por pai de muitas nações te constituí, Deus falando com Abraão, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos. E o que Deus faz? Aqui está a última frase: chama as coisas que não são como se já fossem. Preste atenção, que eu vou enfatizar nessa mensagem o falar. Nesse versículo, não está dizendo que Deus pensa nas coisas que não são como já fosse. Não está dizendo que Deus imagina as coisas que não são como se já fosse. Não está dizendo que Deus deseja que as coisas que não são, que o emprego que não está aqui, que o dinheiro que não está aqui, já esteja como se já estivesse. Não está dizendo que Deus fica esperando, não está dizendo que Deus fica desejando. Não, está dizendo que Deus chama. Então preste atenção. Aqui está uma coisa muito, muito importante. Quando é que uma pessoa está praticando a fé? É quando ela começa a chamar o que não é como se já fosse. É o que eu acabei de fazer nessa manhã. Eu fiz a matrícula na escola e o dinheiro de pagar não está aqui, mas eu estou chamando ele. Isso é fé. Diga comigo, fé é chamar o que não está aqui agora, como se já estivesse. Então eu quero que você decore
Romanos 4,17, essa última frase. Fé é chamar a existência. Look, chamar a existência significa que você tem que chamar isso para cá. Olha que coisa incrível a palavra de Deus. Deus nos chamou para andar em fé e quer que a gente aprenda a praticar a fé. É como se Deus tivesse colocado todas as coisas que nós precisamos ali, e elas estão paradas ali, inertes, sem se mover em nossa direção, esperando a gente chamar. Preste atenção, isso é muito, muito importante. Chame as coisas que não estão aqui ainda, como se elas já estivessem. Chame. Call the things. Call the things to you. Chame elas para você. Quando você escreve lá no papel os sonhos de 2020, dessa década, você está chamando. E deixa eu dizer para você, eu estou chamando o Green Card. Eu estou chamando ele. Eu chamo ele pelo nome. Eu digo, Green Card, venha. Já era para você estar aqui. Eu não sei por que você está atrasado. Venha. Venha. Alguém que não tem Green Card, diga comigo, Green Card. Venha. Com um pouco mais de fé, alguém diga comigo, Green Card. Você é meu. Então venha. É isso que é chamar o que não existe como se já existisse. Foi isso que Deus fez. Ele chamou. Fé é chamar a existência. Deixa eu dar um exercício para vocês. Praticar Romanos 4,17. Em outros versículos da Bíblia sobre fé. Por exemplo, vamos praticar isso em 2 versículos da Bíblia, no capítulo 11 de Hebreus. Se você quiser abrir, Hebreus 11. Nós vamos praticar o verso 1 e o verso 6. Tá? Só que, aonde tem a palavra fé, nós não vamos falar fé. Nós vamos falar Romanos 4,17. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos substituir a palavra fé pela prática da fé. A fé em exercício. Então, Romanos 11:1 diz, ora, a fé é o firme fundamento. Só que nós não vamos falar assim, nós vamos falar assim, ora, chamar as coisas que não são como se já fossem, é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Entenderam como é? Entenderam? Onde tem fé, você coloca Romanos 4,17. Vamos fazer esse exercício. 1, 2, 3. Ora, chamar as coisas que não são como se já fossem é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Agora vamos fazer isso no versículo 6. Porque lá diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós vamos dizer assim, ora, sem chamar as coisas que não são como se já fossem, é impossível agradar a Deus. Está se tornando mais claro a fé? O que é? Fé não é uma coisa que você sente no coração e não fala nada. Fé, alguém diga comigo, fé é uma coisa que eu falo. Então, por exemplo, se você acredita que não vai dar certo, o que você fala? Eu não acho que vai dar certo. Pronto, é a sua fé, você acabou de falar. Fé é o que você fala, eu vou conseguir. Pronto, se você diz que vai, é porque vai. Então vai acontecer, porque é o que você falou. A boca apenas expressa a fé. A boca, ela é apenas um veículo da fé. E é isso que a gente precisa aprender. Que andar pela fé é andar falando o que Deus fala. Por exemplo, o que Deus está falando sobre hoje? Quem pode imaginar o que Deus fala sobre hoje? Que vai ser um dia bom. Que vai ser um dia de bênção. Que vai ser um dia que não vai faltar absolutamente nada. Que vai ser um dos mais lindos dias do outono de 2020. Vai ser um dia maravilhoso, vai ser um dia maravilhoso. É isso que Deus está falando. Quando você fala o que Deus fala, você está praticando a fé e, na verdade, está entrando em acordo com Deus. Fé, eu estou ainda trabalhando na definição de fé, é ter a mesma linguagem que Deus. Agora presta atenção. Presta atenção. Todos nós estamos com os olhos abertos, olhando a cadeira que está na nossa frente. Mas às vezes o que está na nossa frente não é a cadeira, é os problemas, nossas dificuldades e circunstâncias. Geralmente nós falamos o que vemos. E aqui está o nosso problema.
nós falamos as coisas que estão diante de nós. E Deus não está falando o que está diante de nós. Deus está falando o que vai ser. Então, para nós alinharmos com Deus, precisamos parar de falar o que eu estou vendo e falar o que eu não estou vendo. O que você está vendo? A conta sem pagar. O que Deus está vendo? A conta paga. O que você está vendo? A enfermidade que está doendo agora. O que Deus está vendo? Isso aí já está curado. O que Deus está vendo? A casa que você quer comprar. O que Deus está vendo? Você cortando a grama da sua casa. O que você está vendo? Um filho que precisa ir para a escola, você não está preocupado com pagar a faculdade. O que Deus está vendo? Um menino formado jogando o chapeuzinho para cima. O que você está vendo? Um familiar no Brasil que não se converteu e está dando problema. O que Deus está vendo? Deus está vendo ele salvo, servindo como diácono na igreja. Alguém diz, fé é falar o que Deus vê. Pois é. Então, alinhar a nossa fé com a de Deus é concordar com Deus. Então eu vou fazer algumas declarações nessa mensagem. Uma delas é essa. O prazer de Deus é ser crido. A dor de Deus é ser duvidado. Deus tem dor? Tem. Deus tem prazer? Tem. O prazer de Deus é ser crido. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa frase. A dor de Deus é ser duvidado. Deus sente dor. Por que ele sente dor quando é duvidado? Porque pela lei da sua corte, da sua justiça, quando você duvida de que algo pode acontecer, de que algo é possível, olhe para mim, porque Deus ficou triste com Moisés, doeu em Moisés. Olha, você precisa ver a dor de Deus em alguns lugares na Bíblia. Chega ao ponto de Deus ficar irado, chega ao ponto dele perder a paciência. E quando é que Deus faz isso? Quando alguém não crê nele. E uma das pessoas que fez Deus ficar triste e doer nele foi Moisés. Porque quando Deus falou, eu vou dar carne para esse povo, para eles comerem não é um dia, nem 2, nem 3. Eles vão comer 30 dias até eles enjoarem. Moisés virou para Deus e falou assim, de onde? Moisés falou assim, se o Senhor juntar os peixes do mar inteiro, quanto gado vai ser necessário? 2 milhões de pessoas. Para dar carne para esse povo 30 dias. Moisés começou a fazer as contas. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus falar algo, não faça continha. Porque você vai ter problema. Eu me lembro, quando nós estávamos ainda em Malden, Deus falou para não fazer continha para comprar o prédio. Porque nossas contas nunca iam dar. Alguém pode repetir isso comigo? Minha conta nunca vai dar. Então Moisés, ele deu problema para Deus. Ele fez doer no coração de Deus. Porque Deus falou, vou dar carne 30 dias. E Moisés falou, quantas vacas você vai ter que mandar? Aí Deus falou assim, Moisés, você vai ver o que eu estou falando. Mas tipo assim, Moisés estava chateado. Deus estava triste com Moisés. Porque o próprio Moisés não acreditou que Deus era capaz de dar carne para aquele povo por 30 dias. Quando você ou eu duvidamos do Senhor, nós causamos dor no coração dele, porque eu vou te falar o quê? Jeremias 29:11, estão os planos do Senhor. Estão os planos do Senhor. E os planos lá está escrito assim, pois eu bem sei os planos que eu tenho a respeito de vocês, que são planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Alguém diga comigo, esses são os planos de Deus. Mas presta atenção, os planos de Deus não acontecem automaticamente. Os planos de Deus para nós, as coisas boas de Deus para você, não vão acontecer automaticamente, só porque Deus planejou. Não vão acontecer. Você vai colocar em motion, você vai colocar em ação os planos de Deus quando você exercer fé nos planos de Deus. Porque deixa eu te falar uma coisa. Imagina você que aqui tem uma mesa, como eu não pude montar a mesa, eu quero que você imagine, que tem uma mesa do lado de cá, e atrás dessa mesa tem uma sala que é um almoxarifado, que é um armazém com
Todas as coisas que Deus proveu, todos os bens, todas as coisas boas estão lá. Mas tem alguém aqui para despachar essas coisas, quando alguém vem para receber, tá? Do lado de cá está eu e você, carente, necessitado de todas essas coisas. Agora presta atenção, diga comigo assim, ó, tudo que é meu está lá. E depois eu vou explicar para você por que é seu já. Que tudo que está lá já é seu. Você não precisa pagar e não precisa comprar. Só que você não recebeu ainda. E quando você quer receber qualquer um dos planos, das coisas boas, você chega para receber. E aí a primeira coisa que o balconista pede é a fé. Cadê a sua fé? Você quer o quê? Eu quero aquela cura, eu preciso de um fígado novo. Tem um coração novo para você aqui, ó. Tem uma mente nova para você aqui. Tem uma família nova para você aqui. Tem um casamento aqui, ó. Você que é solteiro. Olha aqui, ó. Tem aquele green card seu. Tá aqui, ó. Tá aqui o seu green card. Já estava aqui, ó. Tá aqui. Você quer receber? Cadê a fé? Cadê a fé? Para você receber os planos bons que todos estão aqui, nenhuma transação vai sair daqui, nenhum bem vai sair daqui, se você não trouxer a fé para negociar. Os planos do Senhor não acontecem automaticamente. Agora, deixa eu falar que esses planos bons de Jeremias 29:11 não são só para nós. Deixa eu falar que não são só para nós. Por exemplo, aquela moça que eu encontrei no carro. Como eu fiquei aflito, porque eu tinha pouco tempo para falar com ela. E ela falou para mim assim, eu decidi não fazer a quimio, eu decidi não fazer para que os meus últimos dias sejam melhores. Você olha no rosto de uma pessoa de 20 e poucos anos, e ela está dizendo que ela vai morrer. E eu tinha pouco tempo para falar com ela. E ela começou a falar para mim, eu não acredito muito nos planos de Deus. Eu não acredito muito. E eu comecei a tentar convencer aquela menina dos planos de Deus. Que os planos que Deus tem para mim não são só para mim, são para ela também. Só que eu sabia que ela não tinha fé. Como que ela ia receber os planos de Deus, se ela não tinha nenhuma fé neles? Deixa eu dizer, isso acontece com o crente, isso acontece com o não crente. Os planos são para todos. Eu disse para aquela menina, você pode ser curada, você não precisa morrer. Você pode ser curada. Abra o livro de Mateus, começa a ver Jesus curando as pessoas. Existe uma cura para você, existe um bem para você, que ela não acredita que existe. Deixa eu dizer para você, é muito importante desenvolver a fé. Uma das melhores orações e pedidos que os discípulos fizeram a Jesus foi, Senhor, aumenta-nos a fé. Eu preciso crer nas coisas boas. Então, deixa-me falar sobre o prazer de Deus. O prazer de Deus é ser crido. Ser crido significa que alguém na terra tirou os olhos das circunstâncias. Quando alguém creu, tirou os olhos do visível, do que estava acontecendo, colocou os olhos no invisível, no céu. Ele andou com Deus pelo céu, ele se viu curado, ele se viu fora daquele problema, ele teve uma visão interior, uma fé, uma visão interior da casa nova, ele teve uma visão interior das suas viagens pelo mundo, ele teve uma visão interior da mudança da sua situação. Essa pessoa creu e no momento em que ela estava crendo, ela começou a dar prazer ao coração de Deus. Deus começou a olhar e falar, tem alguém que está pensando como eu, tem alguém que está vendo como eu, só está faltando essa pessoa abrir a boca e começar a falar essas coisas, porque no momento que ela começar a falar isso que ela está pensando, que é a mesma coisa que eu estou pensando, vai acontecer uma aliança entre mim e essa pessoa, e nós estamos em acordo, e dois são necessários para o acordo, para que aconteça na terra. Então, quando alguém crê, quando alguém fala essas coisas, ela estabelece uma aliança com Deus, e aí a corte celestial está justificada em liberar aquilo para acontecer na vida da pessoa. Deixa eu dizer, quando alguém não acredita em algo e começa a esboçar palavras negativas de preocupação com as contas, com as dívidas, quando alguém começa a falar, ele também fez uma aliança. As nossas palavras fazem uma aliança.
Só que no momento da ansiedade, da preocupação, a aliança está sendo feita com o príncipe da dúvida, com o príncipe da incredulidade. Então, a nossa voz, ou ele faz uma aliança com Deus, ou ela faz uma aliança com o inimigo. No momento em que nós reclamamos, em que nós murmuramos, em que nós falamos, eu estou com medo. Pronto, eu estou com medo, já fiz uma aliança com medo, eu tenho medo disso não dar certo. Eu tenho medo de não pagar essa conta, eu tenho medo de não dar conta de pagar o mortgage, por isso que eu não vou comprar casa. Eu tenho medo de não ter sucesso nessa nova profissão, por isso que eu não vou começar uma nova profissão. Eu tenho medo de não terminar a faculdade, por isso que eu não vou começar. Quando você fala, você fez uma aliança, e aí o que nós não percebemos é que a aliança foi registrada no mundo espiritual. Então Satanás chega para Deus com o áudio da nossa aliança e diz assim: você não pode fazer isso para ela porque ela fez aliança comigo. As palavras dela, a aliança dela não é com você. Está aqui, você quer ver o vídeo? Ela falou é que não dá certo, ela falou é que tem medo. Então ela fez aliança comigo, você não está justificado em realizar isso para ela. E Deus, como justo juiz, ele fala: é verdade, isso não vai acontecer. Mas no momento em que alguém faz uma aliança com Deus, Deus vira para o diabo e fala a mesma coisa. Olha aqui o que ele vem falando. Tem 5 anos que ele fala que vai ter o green card. Tem 5 anos que ele fala que vai ter uma nova casa. Olha, tem 10 anos que ela vem falando que vai ser ungida, que vai ser pregadora, que vai ser poderosa. Tem 10 anos que ela vem falando. Você não acha que essa aliança é válida? Eu justifico essa aliança, eu abençoo essa aliança, eu proclamo que essa aliança se realize na vida dela, porque foi essa aliança que a boca dela fez. Alguém diz glória a Deus. Meus irmãos, o que significa agradar a Deus? Do versículo 6 de Hebreus 11. Romanos 11, 6, ora, sem fé é impossível agradar. Mais uma vez, vamos voltar para o balcão. Eu quero que você imagine que o balcão que eu falei que tem aqui é a corte celestial. E a corte é justa. E quando você chega com fé, a corte diz: está justificado. Você agradou o juiz. Agradar a Deus, irmãos, é justificar Deus em fazer aquilo na sua vida. Como é que se justifica Deus? Crendo nele. E aqui está o grande exemplo do nosso pai Abraão, porque o Senhor falou para ele: eu vou te dar um filho. E Abraão está envelhecendo. E Abraão tinha 75 anos. E ele pensava assim: talvez com 76 anos eu ainda posso produzir esse filho, porque eu ainda vejo energia no meu corpo. E Deus foi esperando o homem envelhecer. Irmãos, por favor, isso foi muito forte na vida de Abraão. Abraão esperou 11 anos e o filho nunca nasceu. Quando ele estava com 86 anos, ele teve aquela ideia de fazer o filho com Agar. E aquela não foi uma ideia de fé. Porque quando a gente não tem a fé ainda, presta atenção, Abraão teve fé, mas ele não teve fé o tempo todo. Porque quando ele fez aquele acordo com Agar, era um sinal de incredulidade. Ele falou: vou dar um jeito, minhas forças estão indo embora, eu estou envelhecendo, minha mulher está envelhecendo. O que Abraão estava fazendo? Olhando para o que estava na frente, falando o que estava na frente. O maior desafio à nossa fé é o que nós estamos vendo. A pessoa está cada dia pior, a situação está cada dia pior, nada mudou, e o problema é que você fala: está piorando, não está mudando. E quando você fala, você legaliza aquilo, você faz aquilo permanecer. Então Abraão: eu estou envelhecendo, minha mulher ficando mais velha, vamos fazer esse filho. E Deus diz: não adianta, deixou o filho nascer. E Abraão chegou para Deus e falou: abençoa abençoa Ismael na tua presença. E Deus falou: de jeito nenhum, não é com ele a minha aliança, não é com ele, ele não é o fruto da fé. E olha, dos 86 aos 100 são mais 14 anos. Não é fácil produzir uma fé, não é fácil trabalhar numa fé. Quando Abraão agradou a Deus, ele estava com 99 anos.
Quando os anjos chegaram na casa de Abraão e disseram: o ano que vem, Sara te dará um filho. E a palavra de Deus diz que creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Em outras palavras, a corte celestial foi legalizada em dar o filho por causa da fé. E creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi dado como justiça. Como foi justificado, o filho pode vir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero perguntar se Deus seria justificado em fazer aquele milagre para você hoje. Você justificaria o Senhor em fazer aquele milagre hoje? Você deu ao Senhor fé suficiente, você veio a Ele com fé, você proclamou palavras de fé o suficiente para justificar Deus fazer isso. Porque se Ele não for justificado, isso é, se Ele não for agradado é isso, justificado em fazer, Deus não fará, Deus não poderá fazer. A moeda de transação aqui é a fé. Alguém diz: eu creio. Alguém diz de novo: eu creio. Eu sei que você está de máscara, mas pode dizer: eu creio. Olha, irmãos, a igreja hoje começou a entrar numa nova dimensão. A igreja está sendo levada para uma nova dimensão. É através da fé que essa igreja vai encher. É através da fé que essas paredes vão mudar. É através da fé que o estacionamento vai mudar. É através da fé que tudo que Deus falou sobre este lugar vai acontecer. Então, quando alguém crê, ele desafia os fatos, ele desafia os acontecimentos, ele desafia o que está aqui agora. E ele fala, ele chama a existência. Por exemplo, nós estamos chamando a planta desse prédio. Foi a primeira coisa que o Senhor colocou no meu coração para chamar. Chama a planta. Não precisa chamar as paredes ainda, não precisa chamar o alicerce ainda, não precisa chamar o teto ainda. Vai chegar o dia em que essa construção vai estar pela metade. E nós vamos dizer assim: agora nós chamamos o acabamento. Estava ouvindo um pastor falar como ele construiu a igreja, uma das maiores igrejas de Atlanta. E Deus falou para ele assim: abre o buraco. Ele falou: Senhor, mas eu não tenho dinheiro nem para abrir o buraco. Ele falou: só abre, cava o buraco do lugar. Vai lá. Aí, Senhor, mas quanto custa para cavar esse buraco? Não importa, manda cavar o buraco. E foi isso que ele fez. Mandou cavar o buraco. E agora ficou aquele buracão aberto lá. O dinheiro que tinha, que Deus proveu naquele momento, foi só para cavar o buraco. E Deus é assim. Ele gosta de fazer as coisas de pedacinho, para mostrar para você que cada pedacinho foi feito por Ele. Cada pedacinho foi provido por Ele. E o buraco foi aberto, mas não tem dinheiro para o alicerce, não tem dinheiro para as paredes. Não se preocupe com as paredes ainda. Cava o buraco. Deus está falando com alguém aqui. Cava o buraco. Abre a poça. Faz a matrícula. Começa alguma coisa. Começa algo. Começa. Alguém diz comigo: começa algo. Feche os olhos. Todo mundo onde está nesse lugar. Feche os olhos, por favor. Nós vamos praticar essa mensagem no Espírito agora. Enquanto eu prego, o Espírito de fé desce sobre a igreja. Enquanto eu prego, o Espírito de fé desce sobre a igreja. Enquanto eu prego nesse momento, o Espírito de fé desce sobre a igreja. Eu proclamo essa igreja uma igreja de fé. É uma igreja de fé. Alguém diz: toda a incredulidade no seu coração vai saindo. Tudo aquilo que eu não estou conseguindo crer, que eu não estou conseguindo ver. Toda a situação que eu não estou conseguindo mudar. Alguém diz para Deus: eu renuncio à fé. Você grande, os planos grandes vão acontecer. Tudo vai acontecer na minha vida. Alguém pode começar a dizer: tudo vai acontecer na minha vida. Tudo de bom. Tudo de bom vai acontecer. Quem quer uma casa, possui ela agora, nesse momento. Fala só de casa. Quem quer uma casa nova, possui essa casa nova agora. Eu já tenho uma, estou pedindo a segunda. Estou tomando posse da segunda. Quem precisa da primeira? Quem ainda precisa da primeira aí? Toma posse agora. E fala para Deus: eu quero a minha primeira. Quem já quer a segunda, vai comigo agora. Eu quero a minha segunda. Eu quero a segunda. Eu tomo posse nesse momento. Alguém diz: vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. Quem quer tomar posse de alguma coisa que você não tem agora, que você não tem nesse momento, chama a existência o que você não tem. Quem precisa de um casamento, chama o casamento. Eu chamo o meu casamento agora. Ou eu chamo agora a minha faculdade. Ou eu chamo agora o meu carro. Eu chamo agora os meus amigos que eu não tenho hoje. Eu chamo agora isso que eu não tenho. O que é que está faltando hoje que você vai usar a fé para chamar? Porque nesse momento o Espírito de fé está vindo sobre nós. Está vindo sobre nós.
Aqui está nessa manhã o espírito de fé. Aqui está nessa manhã o espírito de fé. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Deus procura fé na terra. Deus procura fé na terra. Agora só um minutinho, vamos indo para o final aqui da mensagem de hoje. Porque cada domingo nós vamos ministrar um pedaço e nós vamos orar pela igreja. Fé, diga comigo, fé é um som. Sim. Fé é um som que sai da sua boca. É um som que se alinha com o som que está no céu. Ou se alinha com o som que está vindo do inferno. Há um som do inferno que está dizendo, não vai ser possível, não vai acontecer, você não tem condições, você é pequeno demais para isso, você não nasceu para isso, você é brasileiro, você é do terceiro mundo, você não fala inglês. Alguém diga comigo, há um som do inferno. Porque se você não discernir o som do inferno, você não vai calar a boca, você não vai calar o som. Pô, tem muita gente que está fazendo acordo com o som do inferno. Tem coisas que estão sendo faladas do som, que se você se unir a este som, você está fazendo um acordo com o inferno. Mas há um som do céu dizendo, maravilhas estão vindo, milagres estão vindo, coisas grandes vão acontecer. Quer saber? 2020 é a melhor década da sua vida. Quer saber? Os melhores planos vão acontecer agora. Quer saber? É agora que a sua vida vai mudar. É agora que as bênçãos vão chegar. É agora que você vai ver aquilo acontecer. Existe um som vindo do trono de Deus. E aí quando você fala, fé é um som. Eu falo o que o céu está falando. E aí quando o som ecoa, há uma conexão. Há uma conexão, há um acordo legal, Olha, quando Deus é crido em algo que alguém está falando, Deus está justificado. Mas se o diabo é crido naquilo que ele também está falando, o diabo também está justificado em fazer aquilo na vida da pessoa. Eu não sei se você já assistiu um filme em que tem uma situação em que algumas pessoas estão presos por ladrões ou por terroristas, e a maioria daquelas pessoas ali está todo mundo desesperado, mas estão lutando para sair dali, mas tem alguém que está falando, eu vou morrer hoje. Tem alguém que está falando, eu vou morrer, eu não vou conseguir sair dessa. E é incrível. Os filmes sempre obedecem isso. Aquela pessoa que fica falando que vai morrer, realmente ela morre. Ela morre. Fizeram um filme de um assalto de um ônibus no Rio de Janeiro. É um filme brasileiro. E uma das meninas que foi presa no fundo do ônibus, acho que era o ônibus 144, não sei se alguém lembra desse assalto, vários anos atrás. E ela fica dizendo, nós vamos morrer hoje. E na verdade, todo mundo saiu daquela situação, menos aquela menina. Porque ela ficava falando que ia morrer. Ela fez um acordo com a morte. Veja, irmãos, na nossa boca está o poder da vida e da morte. E a primeira coisa que eu quero que a igreja comece a praticar é mudar a nossa linguagem. É começar a falar as coisas que você quer que aconteça. E eu quero terminar aqui falando sobre a boca. E numa outra mensagem eu vou falar mais sobre isso, mas a boca humana, ela faz o par. O que é o par? É quando um se junta e faz a dupla, faz o par, né? Quando você quer usar o seu celular no seu carro, no Bluetooth, você tem que fazer o pairing, né? Pair your device. Então o carro emite aquele sinal, o seu celular emite o sinal e faz o pair, o pairing, o par. Deixa eu te falar, o céu está emitindo um sinal, o inferno está emitindo um sinal. Você decide onde você vai fazer o pair. E se você vai fazer o par com a voz do céu, ou se você vai fazer o par com a voz negativa que está vindo aqui. Então, é através da boca que nós fazemos isso. O céu diz, tudo é possível. E você diz, é isso mesmo, vai acontecer. O inferno diz, não, não é possível, não pode acontecer. Mas
A palavra de Deus é a vontade de Deus para o homem. E a palavra do homem é a vontade do homem para Deus. Então, a boca é a expressão da fé. Vou passar rapidamente aqui em 3 textos para terminar, antes de orar. Mas eu queria mostrar para você que todas as pessoas que receberam o milagre, elas falaram. Primeiro, a mulher do fluxo de sangue. Eu quero que você veja isso num versículo só, que é Mateus 9, 21. Quando Jesus está indo para a casa de Jairo, no meio do caminho entra a mulher. E o texto diz que a mulher, Mateus 9, 21, a mulher dizia, preste atenção, o perigo aqui está, ó. O poder está aqui, ó. A mulher dizia consigo mesma. O que ela dizia para ela mesma? Se eu tão somente tocar, ficarei curada. Olha aqui, o que é que você diz para você mesmo? O que é que você está dizendo? Às vezes você não está falando com a boca, mas está falando para você na cabeça. Não vai dar certo, não vai dar certo. Ou isso vai acontecer, vai ser assim que acontecer. A mulher dizia consigo mesmo. Alguém diz comigo, fé é dizer. Veja, toda vez que você fala, acontece. A mulher estava dizendo, se eu tocar nas vestes, vai acontecer. Deixa eu te dar outro exemplo. Outro exemplo. Em Marcos 11 e 23, você vai perceber que toda vez que Jesus fala de fé, ele diz para a pessoa falar. Em Marcos 11, 23, primeiro Marcos 11, 14. Marcos 11, 14, Jesus vai passando e vê a figueira. Quando vê a figueira, no verso 14, e Jesus falando, disse à figueira. O que ele disse para a figueira? Ele disse, ninguém coma mais fruto de ti. Não mais. Ninguém jamais coma fruto de ti. O que Jesus falou, aconteceu. Agora no verso 23, presta atenção, Jesus está usando o mesmo princípio, dizendo, qualquer que disser. Presta atenção, Jesus não mandou ninguém pegar o monte e tirar o monte, ele mandou falar ao monte. Deixa eu dizer, pessoas de fé falam com as coisas, por isso que eles parecem loucos. Como é que uma pessoa fala com o monte? Por causa da fé. A fé não mandou remover o monte, ele mandou falar ao monte. Presta atenção, se disser a este monte, arranca-te daqui e lança-te no mar. Alguém responda comigo só isso, só fala comigo isso. Deus nos deu a parte easy. A parte easy é o quê? Falar. Deus não mandou fazer, Deus mandou falar. Se disseres, pode ficar sentadinho onde você está, pode ficar quietinho no seu lugar onde você está, apenas abra a boca e fale ao monte. Preste atenção, irmãos. Andar na fé é andar falando. Fale a este monte, arranca-te daqui e lança-te no mar. Preste atenção que Jesus mandou você falar com as coisas. Olha em Lucas, Jesus mandou falar com a amoreira. Não sei se você já prestou atenção nisso. Lucas 17, verso 6, Jesus manda falar com outra árvore. Olha aí, Lucas 17, 6. Já estou terminando. Esse horário do culto está muito bom. A gente está terminando no horário. E olha aqui, Lucas 17, 6. Respondeu o Senhor, se tivesses fé, como um grão de mostarda, farias o quê? Arrancaria a amoreira? Dirias a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar. E qual o resultado? E ela vos obedeceria. Se eu fosse você, e eu sou você agora, e nós vamos ser juntos, uma pessoa só agora, nós vamos começar a falar com as coisas que estão diante de nós. Nós vamos começar a falar com as amoreiras. Não é para você estar aqui. Amargura não é para você estar aqui. Arranca-te daqui, lança-te no mar. Tristeza não é para você estar aqui. Arranca-te daqui, lança-te no mar. Perda não é para você estar aqui. Arranca-te daqui. Solidão não é para você estar aqui. Arranca-te daqui. Fale com alguém diz comigo, fale com a amoreira. Fale com as contas. Fala com os bills. Um pastor que eu conheço, um americano,
Ele teve uma época que estava muito endividado. Ele pegou uma sacola de plástico, uma bag, e botou todos os bills dentro. E começou a falar com a bag. Falou: eu ordeno, você pago. Crente que tem fé parece louco. Fala com a pedra, fala com a parede. Parece louco? Fala com a pedra? Presta atenção. Jesus mandou, o Senhor mandou Moisés falar com uma rocha. Peraí, é louco ou não é? Você chamar o povo inteiro, chegar na frente da rocha e falar com a pedra. Deus não é brincadeira. Mas Ele manda você falar. O que nós não entendemos é o poder que está em nossa boca. Se Ele mandou falar com uma rocha, dá água. Tem um outro texto que Davi está cantando um salmo e ele fala para o poço brotar. Não sei se alguém lembra desse salmo, onde Davi canta: brota, ó poço. Chega na boca do poço seco e manda brotar, brota, ó poço. Porque a palavra sua, Deus caminha em nossas palavras. Presta atenção no que eu estou dizendo, vou repetir. Deus caminha em nossas palavras. Deus flui em nossas palavras. Ou o inimigo também flui em nossas palavras. Eu quero que você santifique a sua boca ao Senhor. E comece a transformar as suas situações através da sua palavra. Através da sua palavra. Jesus falou à figueira: não coma mais fruto. E aí ele disse: agora fala ao monte. Agora ele disse: fala com a moreira. Agora, vou terminar com esse versículo de João 15. O que diz em João 15, versículo 7? Olha só. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Gente, Deus age através de palavras. Construa uma vida através de palavras. Destrua uma vida através das palavras. Construa um casamento através das palavras. Destrua um casamento através das palavras. Construa uma igreja com palavras. Construa finanças com palavras. Construa ou destrua. Deus colocou o poder em nossa boca. Show. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Por quê? Porque as palavras que vão sair da boca vão sair de acordo com Ele. Vai haver uma aliança, justificação da corte, vai acontecer. Fique de pé. Nós vamos agora receber fé. Nós vamos agora receber poder. E essa semana, essa última semana de outubro, vai ser uma semana em que você vai começar a construir algo. Eu quero que você comece a dizer para Deus: eu vou reorientar agora as palavras da minha boca. Eu vou fazer isso de maneira proposital. Vou fazer isso de maneira intencional. E alguém pode começar a falar para o Senhor: eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio, eu creio. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Nós podemos começar a vir ao altar. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso, eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para Ti. Basta uma palavra Tua e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para Ti. Basta uma palavra Tua e os montes se removerão.
removerão. Agora você vai dizer, basta uma palavra minha. Basta uma palavra minha. Minha. E os montes se removerão. Alguém diz para o Senhor assim, Senhor, estou aqui para crer. Proclama agora a minha fé. Agora comece a profetizar algo que você quer que aconteça antes do mês de outubro terminar. Antes do mês de outubro terminar. Antes do mês de outubro terminar, você vai dizer, Senhor, as tuas bênçãos que eram todas para o mês de outubro. Aliás, olha para mim um minutinho aqui, vou interromper a oração um minutinho aqui, vou interromper para dar essa direção ao Senhor. Olha, amanhã é 26, olha para mim rapidinho, todos olhem para mim. Olha aqui, ó, 26 de outubro, 27 de outubro, 2, 28 de outubro, 3, você pode imaginar 3 dias para Deus fazer milagre em sua vida? Olha só, olha o que eu estou profetizando nessa manhã. 26 de outubro, dia de milagre. 27 de outubro, dia de milagre. 28 de outubro, dia de milagre. 29 de outubro, 4 dias de milagre. Olha, dia 30 de outubro, 5 dias de milagre. 31 de outubro, 6 dias de milagre. Alguém diz comigo, 6 dias de milagres na minha vida. Agora, abra as mãos para receber os milagres. Abra as mãos. Você vai dizer para Deus, a minha mão está aberta para receber os milagres dos próximos 6 dias. E pode começar a falar, Deus, 6 dias de milagres. Antes do mês terminar, Senhor. Antes do mês terminar, alguém diz, eu quero receber. Aliás, eu recebo tudo que é para eu receber. Antes de 1º de novembro. Antes de outubro terminar, eu proclamo que eu recebo. Alguém diz, eu recebo com a boca. Eu vou tomar posse com a boca. Eu vou me apossar daquilo com a minha boca. Eu vou começar a confessar. E o Senhor vai manifestar isso na minha vida. Eu proclamo agora que tudo que você está falando com o Senhor, tudo que você está pedindo ao Senhor agora, Ele vai fazer. Ele vai realizar. Ele é Deus. Ele é poderoso, Ele está neste lugar para fazer, para executar as nossas palavras. O que nós falarmos, Deus fará. O que nós falarmos, Deus fará. O que nós permanecermos falando, Deus fará. Eu proclamo que essa igreja será uma igreja cheia de vidas novas, de almas novas. Essa igreja terá um prédio novo nesse lugar, terá um estacionamento novo nesse lugar. Pessoas virão de longe para esse lugar, para receber milagres neste lugar. Eu declaro que a Betesda é uma igreja com um útero próspero, um útero sarado, um útero que gera filhos saudáveis para Deus. Eu declaro que a Betesda é uma igreja de pessoas prósperas, de empresários prósperos, de pessoas que são abastadas, que têm para dar, que têm para ministrar. Eu abençoo a Betesda como uma igreja influente do mundo espiritual, uma igreja de libertação, uma igreja de poder, uma igreja de influência na cidade. Eu proclamo as crianças da Betesda cheias do sobrenatural. Eu proclamo milagre no meio das crianças. Eu proclamo o batismo do Espírito Santo neste lugar, os dons espirituais no meio da igreja. Eu proclamo que essa igreja recebe os dons. Eu proclamo que essa igreja opera no sobrenatural. Essa igreja é uma igreja de fé, uma igreja que se levanta para crer. Eu consagro a boca, eu consagro as palavras desta igreja, eu consagro cada declaração desta igreja para construir os sonhos de Deus, para construir a vontade de Deus. Os planos de Deus sejam construídos em nossa boca, sejam estabelecidos em nossa boca. Eu declaro essa igreja uma igreja de casamentos fortes, casamentos vitoriosos, casamentos onde as crianças são felizes, onde as esposas são felizes, onde os maridos são felizes e satisfeitos. Eu proclamo esta igreja uma igreja influente na cidade. Eu proclamo, Betesda, que você se levanta para ser autoridade na cidade. Eu libero agora, Betesda, os sonhos de Deus, os sonhos de Deus, os sonhos que Deus falou para você, Betesda. Eu te abençoo com ônibus e ônibus chegando nesse lugar, vidas e vidas chegando nesse lugar para ouvir, para receber a palavra do Senhor, para
receber a palavra do Senhor, para receber a palavra do Senhor. O meu Deus nunca parará. Eu sei que já chegou minha vez, minha sorte Ele já mudou de dos meus olhos. Nunca parará. Eu sei que já chegou minha vez, minha sorte Ele já mudou diante dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa, sou marcado pra vencer. A marca da promessa, Deus, eu tenho a marca da promessa. 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 Deus, eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o sonho que é em mim? A marca da promessa Ele me fez. Se decidir estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Meu Deus, nunca parará. Eu sei que já chegou minha vez, minha sorte Ele já mudou diante dos meus olhos. Meus irmãos, com as duas mãos abertas, alguém diz assim: Senhor, eu recebo a casa que o Senhor tem para mim. Olha, pode receber a casa aí agora, porque eu não quero saber se já tem uma. Se já tem uma, é a segunda. Irmão, eu estou falando em nome de Jesus nesse lugar. Eu estou liberando e ajudando você a liberar com a sua boca a casa. Alguém toma posse da casa. Casa. Casa está vindo do céu agora, casa. Sabe como é que você toma posse? Pela boca. Eu tomo posse da minha casa. Alguém quer falar isso? Alguém quer falar isso? Eu tomo posse da minha casa. Eu não estou falando para você pedir a casa para Deus. Deus já deu a casa. Eu estou falando para você tomar posse dela. Eu tomo posse da minha casa. Alguém diz? Eu tomo posse da minha casa. Só as pessoas que não têm dinheiro para comprar casa, levanta a mão. Só as que não têm dinheiro. Diga assim: Senhor, eu não tenho dinheiro, mas eu tomo posse da minha casa que o Senhor comprou para mim. Agora, quem não tem green card, recebe o green card agora. E você fala assim: eu tomo posse do meu green card, das minhas viagens. Toma posse. Eu tomo posse. Como é que eu tomo posse? Pela boca. Eu falo. Eu tomo posse do meu green card. Eu tomo posse do meu green card. Não é que Deus vai dar, Ele já deu. Agora você só está tomando posse. Se alguém está com enfermidade agora, você vai tomar posse da cura agora. E você vai dizer assim: Senhor, eu já fui curado, agora eu tomo posse. Alguém diz: a sua palavra diz que eu já fui curado, que pelas suas pisaduras fui curado. Agora eu tomo posse. Toma posse aí, toma posse. Como é que eu tomo posse? Pela boca. Tomo posse, eu tomo posse. Eu sou curado. Como é que eu tomo posse? Eu digo: eu sou curado. Eu estou curado. Então eu tomo posse agora. Agora, quem quer tomar posse agora do futuro dos filhos, da faculdade dos filhos, do casamento dos filhos?
eu tomo posse do casamento dos meus filhos, da saúde dos meus filhos, do college. Eu tomo posse. Toma posse. Como é que eu tomo posse? Pela boca. Pela boca. Alguém diz: meus filhos vão servir a Deus todos os dias da sua vida e nunca vão se desviar do caminho do Senhor. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Quer saber, irmãos? Olha para mim um pouquinho aqui. Deus está feliz agora nessa manhã. Deus está feliz. Nós estamos alegrando o coração de Deus. Eu queria dar uma sugestão para a igreja, que eu não vou pregar hoje. Eu vou pregar um dia sobre isso, mas eu queria dar uma sugestão para a igreja. Nós decidimos lá em casa escolher um momento para abençoar. E como às vezes o momento de dormir não está sendo ideal, nós estamos fazendo na hora do almoço. Porque lá em casa, para nós, esse momento é um momento em que a gente tem o privilégio, eu sei que nem todos vocês têm o privilégio de almoçar juntos, mas como lá em casa nós temos, às vezes a gente está com o prato de comida na mão, está com fome, as crianças estão com pressa, mas a gente tira um minuto para abençoar. E a gente fala: eu te abençoo, com essa bênção, com essa e com essa. Você pode imaginar fazer isso todo dia? Você pode imaginar fazer isso todo dia na hora do almoço? Nós não oramos mais só. Lá a oração da comida já mudou. Não é mais obrigado por este alimento, amém. Não, não é. Eu abençoo o futuro, eu abençoo o casamento, eu abençoo a família, eu abençoo, eu abençoo, eu abençoo. Abra a boca. Construa o futuro dos seus filhos em algum lugar do dia. Casal, abençoa sua esposa, abençoa seu marido. Abençoa o pastor da igreja, abençoa, abençoa, abençoa. Deixa Deus usar a sua... Agora eu vou orar na sua boca, eu vou orar pela sua boca, para Deus colocar as palavras que você deve pronunciar. Senhor, alguém diga comigo: eu consagro a minha boca para abençoar. Então eu peço perdão por toda maldição, toda morte, toda reclamação, toda murmuração que saiu da minha boca. Eu peço perdão, eu consagro a minha boca para abençoar, em nome de Jesus. Agora eu abre as duas mãos mais uma vez, por favor. Abre as duas mãos. Meus irmãos, vocês não têm ideia do poder que é abrir as mãos. Não têm ideia do poder que é abrir as mãos diante de Deus. O Senhor sempre fala comigo: fala para alguém abrir as mãos. Abrir as mãos, porque Deus está querendo mandar. E Deus falou para mim assim: cada dia de manhã, abra as mãos para receber. E Deus falou para mim assim: você foi criado para uma coisa só: receber, 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 receber. Você não tem de você, você tem que receber, receber. Então, levanta de manhã e já abre as mãos, porque eu já quero colocar. Você existe para receber as provisões de Deus. Então, a última bênção desse culto vai vir agora. Eu vou pronunciar e você vai receber a graça do Senhor Jesus Cristo. Olha que bênção tremenda essa. Essa é demais, essa é tremenda. É a graça de Jesus que me faz caminhar. O amor do Deus Pai. Olha que bênção, que provisão tremenda. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas tem mais uma bênção: a comunhão, a consolação do poderoso Espírito de Deus, o Espírito Consolador, seja sobre cada um de nós. Esteja sobre cada um de nós. E alguém diz: eu recebo com gratidão.